sustentabilidade fiscal é um dos temas mais discutidos na economia brasileira. Mas o que realmente impede o país de alcançar o equilíbrio necessário? Enquanto nós não resolvermos essa questão central, e resolver significa gerar superávites primários para estabilizar a relação dívida sobre produto interno bruto, nós não vamos ter crescimento, que é o grande objetivo de todo o país. Com o crescimento constante do endividamento e a dificuldade de implementar reformas duradouras, surge a pergunta: por que o Brasil vive ciclos recorrentes de ajustes emergenciais sem uma solução de longo prazo? O Brasil é pródigo em criar regra fiscal. Descrever uma legislação, a gente é ótimo. A emenda do teto de gastos, lá em 2016, agora a Lei Complementar 200, que é o novo arcabouço fiscal que você citou, a Lei de Responsabilidade Fiscal, de quase 25 anos atrás, mas a gente não é tão pródigo em cumprir. Felipe Salto, obrigada pela sua presença, é um prazer falar contigo. Eu que agradeço a você, a BMC, é um prazer estar aqui com vocês. Felipe, eu sei que você é um grande especialista em contas públicas e aí eu queria começar o nosso gancho, da gente falar bastante sobre isso. Recentemente a gente tem observado muito que o endividamento do Brasil tem crescido e isso tem gerado bastante preocupação, entre os investidores. Na sua visão, por que o ajuste fiscal ele é tão crucial para a economia brasileira e quais são os riscos de não endereçarmos de fato esse problema com uma urgência necessária? Olha, o tema fiscal ele está sempre presente nas discussões sobre o futuro da economia brasileira por uma razão simples. Quando a gente olha para o resto do mundo, os países que deram certo, que têm crescimento econômico, que conseguem ter maior distribuição de renda, melhores políticas públicas, são aqueles países que fizeram a lição de casa do ponto de vista da organização das contas do Estado, das contas públicas, e que têm uma responsabilidade fiscal permanente. Não é que nós não tenhamos feito isso, a gente avançou muito. Se olhar nos anos 80 e comparar aquela situação do Brasil com a situação atual, melhoramos muito. Hoje nós temos uma Secretaria do Tesouro que faz a gestão da dívida de uma maneira técnica, independente. Temos o Banco Central que faz as funções de gestão da política monetária também de maneira autônoma. Isso, sem dúvida, representa um avanço institucional muito relevante. Temos uma lei de responsabilidade fiscal, o saneamento das contas dos estados também lá nos anos 90, final dos anos 90, Agora, a nossa dívida pública ainda é muito alta e ela é crescente. E isso, de certo modo, explica o fato da gente ter uma taxa de juros também muito alta, o que prejudica o investimento e prejudica o crescimento econômico. Então, o tema fiscal ele está sempre presente por essa razão, porque enquanto nós não resolvermos essa questão central, e resolver significa gerar superávites primários para estabilizar a relação dívida sobre produto interno bruto, nós não vamos ter crescimento, que é o grande objetivo de todo o país. E olhando para essa questão, a gente muitas vezes vê que esse tema das contas públicas, ele parece ora sair, entrar em cena com frequência no nosso país, aqui no Brasil. Por que você acredita que, historicamente, esse assunto ele só ganha destaque, muitas vezes, quando a gente tem ali momentos mais de crise, ou depois que ele acaba, talvez, por um certo tempo deixado de lado, A gente tinha antes uma discussão sobre criar um novo regime ali para o fiscal. Foi criado o arcabouço fiscal e aí a gente volta novamente a olhar muitas vezes para essa questão. Mas fica-se muito tempo, às vezes, um gap nesse meio do caminho sobre essa discussão de fato. Eu costumo brincar que o Brasil é pródigo em criar regra fiscal. Descrever uma legislação, a gente é ótimo. A emenda do teto de gastos, lá em 2016, agora a Lei Complementar 200, que é o novo arcabouço fiscal que você citou, a Lei de Responsabilidade Fiscal, de quase 25 anos atrás, mas a gente não é tão pródigo em cumprir. E esse é o grande problema, porque o novo arcabouço, a meu ver, é uma boa regra. Você tem uma regra dentro do arcabouço de controle do resultado primário, que é a receita menos a despesa sem considerar o juro da dívida, e tem uma regra de controle do gasto. Essas duas regras se combinam para produzir um objetivo final, que é a estabilização da dívida num determinado prazo.
O problema é que, na prática, você precisa tomar uma série de ações, de medidas, de controle da despesa e de elevação da arrecadação, que muitas vezes esbarram em setores do próprio governo que não querem fazer isso, não querem fazer o ajuste, e no Congresso Nacional. Porque o Congresso é muito gastador no Brasil. Ele não só dificulta a vida do governo nas ações de responsabilidade fiscal, como ele também colabora para a direção oposta. Ele aprova medidas a toque de caixa para estados, para municípios, para setores específicos, que acabam produzindo pressões adicionais sobre a despesa. Então, nós estamos sempre às voltas com a questão fiscal, porque me parece que o espírito da responsabilidade fiscal ainda não está espalhado na sociedade. Então, a gente é bom de fazer regra, mas não é bom de cumprir. Acho que isso sintetiza um pouco o problema. E por que é tão difícil implementar soluções de longo prazo para as contas públicas? A gente viu que tinha o teto de gastos, aí troca agora para o arcabouço, tem muitos especialistas que já falam que serão necessárias talvez ali algumas alterações em relação ao arcabouço fiscal. Essa é uma excelente questão, porque, na verdade, o ajuste fiscal permanente, a responsabilidade fiscal, tem a ver com controlar despesas, principalmente, porque a nossa carga tributária já é elevada, de 33% do PIB a 34% do PIB, dependendo de como você fizer a conta, e esse nível de arrecadação que a gente tem em relação ao PIB, ele já é bem mais alto do que o dos países comparáveis, países que têm renda per capita similar à nossa. De modo que o desafio está do lado da despesa. Só que do lado da despesa, a rigidez orçamentária é muito alta. Então você tem despesas que são indexadas, por exemplo, ao salário mínimo ou à inflação. Tem despesas que, mesmo sem ser formalmente indexadas, crescem de maneira inercial. A gente não faz avaliação e monitoramento das políticas públicas. Se você olhar o CEMAP, que é um centro de monitoramento e avaliação que foi incorporado no atual governo no Ministério do Planejamento, numa secretaria específica, tem muitos estudos publicados sobre a desoneração da folha, sobre diversos programas, abono salarial, que é um benefício social, só que esses resultados não são incorporados no processo orçamentário. Então, não existe vento bom para nau sem rumo. E nós estamos sem rumo nessa matéria orçamentária e fiscal. A gente perdeu a capacidade de planejar. Por isso que é muito difícil, porque se você deixa para fazer a discussão todo ano com o Congresso, no âmbito da proposta de lei orçamentária anual, quais são os interesses mais prementes? As emendas parlamentares. Então, a briga dos congressistas, dos senadores e dos parlamentares, em geral, obviamente há exceções, é para garantir aquele quinhão, que é cada vez maior. Então, você já tem um orçamento que é 93,6% rígido, porque esse percentual envolve obrigações, indexações, vinculações. Aí essa fatia pequena que sobra de 6% a 6,4%, que é muito pequena, a gente chama de discricionária, dentro dela há uma série de despesas competindo, as emendas parlamentares, os investimentos, que são as despesas que deveriam ter o maior cuidado e o maior espaço reservado no orçamento, porque são elas que podem gerar crescimento econômico. Esse espaço é cada vez menor, então falta planejamento. A gente tem um instrumento que chama Plano Plurianual, o PPA, desde a Constituição de 88. Mas ele é muito mal utilizado. É um calhamaço que é discutido a cada 4 anos, com um planejamento para 4 anos à frente, e que simplesmente não é seguido, não é discutido, não está nunca na imprensa, os parlamentares não dão bola. Então nós temos que resgatar esses temas estruturais das contas públicas e, a meu ver, a reforma mais urgente de todas é a reforma orçamentária. Então nós temos que ter um orçamento que não seja mais a peça de ficção, como os especialistas em contas públicas sempre falaram, e nunca foi tão verdadeira essa frase. Salto, inclusive, né, você citou ali a questão da desoneração, acho que um ponto importante é que muitas vezes a gente vê as questões políticas se sobressaindo das questões econômicas, principalmente em relação a lobbies, seja, né, para manter ou não a desoneração, a gente pode aqui elencar inúmeros, por sinal, sejam os lobbies ou sejam também medidas mais populistas. E
Eu queria entender na sua visão, né, o governo conseguiria, dá para se conciliar, por exemplo, um planejamento fiscal de longo prazo com demandas políticas ali, muitas vezes de curto prazo, mas que favorecem essas medidas populistas? Ou, de fato, a gente, enquanto tiver essa sobreposição, muitas vezes, da política em cima da economia, a gente sempre vai viver, talvez, né, correndo ali como o cachorro atrás do rabo, o cachorro correndo atrás do rabo? Olha, o Winston Churchill, primeiro-ministro na época da Segunda Guerra, na Inglaterra, ele dizia o seguinte, que a democracia é o melhor de todos os sistemas de governo, exceto todos os outros, né? Então, isso significa que é muito difícil você governar, mas é a única opção que nós temos, né? Uhum. Então, a democracia é difícil, é custosa, você precisa negociar, tem os interesses de setores que estão sempre ali fazendo lobby no Congresso, você tem programas que vão sendo carregados no orçamento público e que não geram o resultado preconizado, mas continuam ali, 500 bilhões de desoneração tributária, o que também é algo muito preocupante, porque você tem muitas desonerações, incentivos, regimes especiais, que não produzem emprego, renda, aumento de produção e continuam lá, onerando o Estado, onerando a sociedade como um todo. Então, você tem de fato uma dicotomia entre medidas populistas de curtíssimo prazo e medidas de longo prazo. Claro que os governos estão preocupados em se reeleger, eleger seus sucessores, mas ao mesmo tempo eles têm um programa que precisa ser executado. Por pior que seja o governo, ele sempre vai ter medidas, programas, ações que ele quer executar, que ele deseja fazer na área social, na área de geração de empregos, de investimentos em infraestrutura, política externa, o que quer que seja, defesa, segurança. Então, nós estamos num momento hoje em que a gente precisa refletir em conjunto como fazer com que essas prioridades de longo prazo não se submetam aos interesses de curtíssimo prazo. Isso é muito difícil, porque depende da atividade política. O Estado vai sendo transformado constantemente por essa atividade política. Como fazer isso? É evidente que a lei, as regras, ajudam. Uhum. Então, quando você pega uma regra do novo arcabouço fiscal, tem o Tribunal de Contas da União em cima do governo, para ele não fazer bobagem, e do Congresso também, esse sistema de instituições democráticas, de controle, estão previstos na Constituição, isso tudo ajuda. Mas enquanto não tiver o compromisso político, o commitment, né, em torno da regra, em torno da lei, isso não vai mudar. Uma visão de mais longo prazo até nos permite ser um pouco mais otimistas, porque se a gente olhar 30 anos atrás, estávamos muito piores. Hoje a gente consegue ter um orçamento aprovado todo ano, que tem algum grau de transparência, até nos rankings internacionais, a gente é bem avaliado nesse aspecto, mas o que falta é resgatar uma coisa que a gente tinha antes e perdeu por várias razões, que é o planejamento. Se você pegar no Plano Real, em 1994, no governo Itamar Franco, nós resolvemos o principal problema da época, que era a hiperinflação. Só que uma das consequências é que essa solução para a hiperinflação bastaria. Então, bastaria que o Banco Central fosse independente para manejar suas taxas de juros e controlar essa inflação de acordo com os objetivos do Conselho Monetário Nacional. Bastaria que a gente tivesse responsabilidade fiscal e mobilidade de capitais com o câmbio flutuante, que então o crescimento viria. Mas não veio. Hoje nós crescemos 1/4 do que a gente crescia naquele período anterior, nos 30 anos anteriores, né? Então, por que isso acontece? Porque a gente precisa reorientar a alocação dos recursos públicos para atividades e políticas públicas que efetivamente gerem crescimento, desenvolvimento, prosperidade, redução da desigualdade. Essa questão que você puxou em relação à autonomia do Banco Central me faz pensar o seguinte: quais incentivos, de repente, poderiam ser criados para o debate ali das contas públicas, de fato, né, que se fosse mais contínuo e não apenas reativo? Se a gente, por exemplo, poderíamos falar numa maior autonomia dos órgãos de controle fiscal, como o TCU, por exemplo, ou você acha que, de fato, seria a mesma situação como você trouxe a autonomia ali do Banco Central, não talvez resolveria tanto este problema? Eu entendo que os órgãos de controle já estão bastante empoderados e têm
uma burocracia técnica permanente, servidores muito bem pagos, tem estrutura, muitas vezes até mais estrutura e recursos do que o executivo, na maioria dos casos, inclusive no governo federal. Então, às vezes há também um excesso do controle, ou um controle feito de maneira errada, preocupado com detalhes, quando tem um mastodonte passando no meio da sala. Então, a grande preocupação nesse momento, e acho que o presidente do TCU, o ministro Bruno Dantas, vem fazendo um bom trabalho nesse aspecto, é de você fazer aquilo que a gente chama na literatura de ciência política do checks and balances, a relação entre os poderes e como os órgãos de controle também funcionam como espécie de algodão entre esses cristais, para funcionar melhor a atividade precípua do legislativo, para funcionar melhor o executivo, o judiciário. Então, os órgãos de controle, eles ajudam a evitar malfeitos, né? E ajudam a punir também ações que são equivocadas, que ferem a responsabilidade fiscal, a malversação do dinheiro público, o mau uso do dinheiro público, mas não é por aí que nós vamos ter a recuperação do papel do Estado, que é isso que eu quero chamar a atenção. A nossa lei de orçamento é de 1964, do governo João Goulart ainda, no finalzinho do governo João Goulart, Lei 4.320. E essa lei foi recepcionada pela Constituição de 88 com o compromisso de que viria uma nova lei complementar no lugar dela e até hoje não veio. Então a gente tem uma lei de finanças públicas que está completamente ultrapassada. A gente precisa discutir o que são as obrigações, as despesas discricionárias, as prioridades do Estado, as regras gerais que hoje estão espalhadas em várias legislações. Então, essa reorganização do processo orçamentário é parte, a meu ver, desse objetivo maior, que é a gente restabelecer um padrão de planejamento para que a gente possa voltar a crescer. Porque, veja, hoje o orçamento, se você pegar o abono salarial, seguro-desemprego, benefício de prestação continuada, lei orgânica de assistência social, renda mínima vitalícia, previdência, acabou o orçamento. Sobra um percentual muito pequeno e desse percentual os investimentos são de péssima qualidade em geral. Então nós temos que ter programas de investimento em infraestrutura e aí o TCU pode ajudar fazendo a checagem, acompanhando, fazendo o monitoramento, assim também como órgãos que foram criados mais recentemente, como a Instituição Fiscal Independente, onde eu fiquei 5 anos e meio, um pouco menos, e fui o primeiro diretor executivo, inspirada inclusive em organismos de outros países, né, os chamados conselhos fiscais. Os Estados Unidos tem o Congressional Budget Office, uma espécie de escritório parlamentar de orçamento desde os anos 70. E é um órgão muito relevante, muito importante. A IFE hoje, no Brasil, a Instituição Fiscal Independente, exerce um papel de controle, não como o TCU, porque não tem poder sancionatório, mas ela publica informações, compara projeções, mostra o que está errado ou o que pode vir a dar errado. Então, empoderar órgãos como esse também pode ser um processo que ajude o Estado a recuperar essa trilha do crescimento e da responsabilidade fiscal. Você trouxe ali informações muito importantes, visões, né, de soluções, vamos dizer assim, começando até mesmo por uma discussão de uma mudança na legislação tão antiga. Você acredita que, de fato, a gente tem esse ambiente político para se fazer algo tão estruturante nesse sentido? Nós estamos chegando num limite, né, de certo modo. Veja que até o Supremo Tribunal Federal precisou entrar recentemente na questão das emendas, as chamadas emendas parlamentares. Os parlamentares estão levando mais de 50 bilhões de reais do orçamento. É muita coisa. É o mesmo nível de investimentos do principal programa de investimento do atual governo, o chamado novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. E esse dinheiro voa de Brasília para os municípios sem controle, muitas vezes. No caso das emendas chamadas emendas PIX, como ficaram conhecidas, as transferências especiais, que é o nome formal, o Supremo disse, olha, acabou essa bagunça, vamos interromper o pagamento das emendas até Legislativo e Executivo vocês se organizarem e chegarem a um novo formato. E essa interrupção foi importante, porque é um sintoma ou uma evidência maior de que o problema chegou a uma proporção que não dá mais para sustentar. Então, é preciso uma reforma orçamentária urgente.
E outras questões que hoje precisam ser incorporadas também, como, por exemplo, crises climáticas, as queimadas. Na minha última coluna para o UOL, eu falei sobre isso, numa das últimas. E por que isso é importante? Porque o orçamento tem que também se orientar pelos grandes temas que estão hoje presentes. A gente, toda vez que tem um evento climático, por exemplo, a questão do Rio Grande do Sul, a tragédia que aconteceu nesse ano, das enchentes, né? Como é que o governo reagiu a isso? Ele mandou recursos por meio de créditos extraordinários. Tudo bem, uma coisa de proporção muito grande, etc. E o crédito extraordinário serve para isso mesmo, está correto. Como na pandemia também, né? Guardadas as proporções, a pandemia da Covid-19 também foi nesse sentido. Agora, a gente precisa começar a incorporar no planejamento e no orçamento esses temas, porque essas coisas podem se repetir. Tem que ter uma reserva de contingência para que a gente não seja sempre pego de surpresa. Para quem não sabe onde quer chegar, todos os ventos são desfavoráveis, né? O Salto, inclusive, né, quando a gente olha para a questão ainda muito de fiscal, a gente tem visto, né, e o Brasil, e eu não falo especificamente desse governo em si, porque a gente, até pontuando aqui, a gente viu o teto sendo furado também no governo anterior, e eu acho que a história mostra muito que os governos enfrentam, de fato, essas dificuldades em conseguir, de fato, trazer esses equilíbrios dos gastos, muito principalmente também por esses pontos que você colocou ali, do engessamento, das despesas muito discricionárias, pouca margem, enfim. Mas quando a gente olha e vê, muitas vezes a gente repete os mesmos erros do passado, né? Parece que talvez ciclos diferentes ali, tem ciclos, hora de expansão, hora de contração dos gastos, mas o que impede, de fato, na sua opinião, da gente aprender com a história, de aprender com esses erros, adotar, de fato, ali uma política fiscal mais consistente, sustentável? Há uma certa ideia geral que está no nosso imaginário, no imaginário social, das elites políticas e empresariais também, em geral, né? De que o gasto é uma coisa positiva. Então, eu preciso ter um Estado grande, um Estado de bem-estar social, para atender todas as necessidades, o modelo europeu, né? Só que a gente quer ter esse modelo de Estado grande sem ser eficiente e eficaz. E quando não há convicção a respeito do ajuste, da importância de você ter uma economia de recursos que leve justamente a ter maior prosperidade, políticas de melhor qualidade e maior quantidade, prevalece essa ideia antiga. Então, por exemplo, no orçamento, a saúde e a educação são carimbadas. Você tem que gastar 15% e 18% de dois indicadores específicos de receita, que não vale a pena detalhar, mas vinculado à arrecadação, e de modo que toda vez que a arrecadação cresce, você gasta mais com essas duas áreas, sem saber se precisa desse gasto adicional. Quando a gente fala isso, muitas pessoas falam, tá vendo, é contra a saúde e a educação. Ao contrário, porque eu quero que o gasto com saúde e educação seja bem feito. Se eu aumento o orçamento dessas duas áreas, sem prestar contas, sem avaliar se aquilo que eu já tenho é suficiente ou inclusive pode estar sobrando, eu não vou a lugar algum. Eu vou continuar gastando mais e mais e a responsabilidade fiscal fica em segundo plano. Então, o que está faltando, a meu ver, é ter lideranças políticas que defendam de fato com convicção esse caminho da responsabilidade fiscal. Porque no livro que eu escrevi com o Mansueto Almeida, em 2016, a gente até inaugura o livro falando isso, que o ajuste fiscal é a chave para crescer. E essa ideia está longe de ser consensual. Ao contrário, você vai no Congresso, basta passear um pouco lá pelo Salão Verde e pelo Salão Azul e coletar algumas opiniões, você vai ver o oposto. Todos os projetos quase são para aumentar a despesa ou aumentar incentivo fiscal ou desoneração, gasto tributário, aumentar as benesses, os benefícios, como se isso fosse sozinho, tivesse o condão para gerar desenvolvimento e prosperidade. Ao contrário, nós temos que ter uma dívida sustentável, porque é a dívida sustentável que vai permitir ter juros mais baixos. E os juros mais baixos é que vão permitir ter mais investimento, mais empregos de melhor qualidade. Não só isso, mas também isso, né? Você falou ali muito da qualidade do gasto, né, e dessa mensuração.
qual é o tamanho, né, e o porquê dessa dificuldade da gente não conseguir, de fato, fazer essa mensuração da qualidade de gastos? Como que funciona em outros países? Até por uma curiosidade ali, porque talvez o Brasil não adote, né, um modelo ali similar de algum outro país que consiga trazer de uma forma talvez mais clara essa mensuração e essa eficiência. Hoje no Brasil a gente tem um conjunto de instituições, inclusive essa Secretaria de Monitoramento e Avaliação, que hoje é comandada por um economista muito bom, que é o Sérgio Firpo, do INSPER, professor, com publicações internacionais, que sabe tudo de avaliação de política. Então o problema não é técnico. A gente domina e tem pessoas muito qualificadas para fazer avaliação. E o que é fazer avaliação? É dizer o seguinte, olha, o abono salarial tem tanto de orçamento, ele existe há tantos anos, ele não produziu os resultados preconizados, ou produziu. Pode ser que a avaliação também conclua que o programa é bom, ou que o programa pode ser melhorado. E aí qual que é o segundo passo que hoje não existe? É incorporar o resultado dessas avaliações ao processo orçamentário. O que significa isso? Na hora de decidir quanto vai para cada área, eu não posso continuar colocando os mesmos recursos em programas que eu já sei que não dão certo. Só porque é bonito falar abono salarial, só porque é bonito falar benefício de prestação continuada ou o que quer que seja. Então, nós temos que perder esse preconceito de que os programas que estão lá são bons e são intocáveis. Não são. Tem muita coisa lá mal feita, ruim, ineficaz, ineficiente. E aí, esse é o grande desafio, é convencer os políticos de que essa dimensão da avaliação e do monitoramento precisa entrar no processo orçamentário. A emenda constitucional 109, derivada da chamada PEC emergencial do ex-ministro Paulo Guedes, né, tem um componente importante, porque ela introduziu na Constituição a obrigação de fazer a avaliação, o monitoramento e de incorporar na lei orçamentária anual e na lei de diretrizes orçamentárias. Isso está sendo feito? Não. Então a lei está sendo descumprida. E aí eu volto àquele ponto que eu falei do Tribunal de Contas. É aí que o Tribunal de Contas tem que entrar. Não ficar olhando a filigrana apenas do centavo que foi gasto ou não foi gasto e deveria, e desviou e não sei o quê, isso também, mas ele tem que mostrar o seguinte, olha, a Constituição foi modificada pelo próprio Parlamento. E o que o Parlamento diz? Que tem que fazer avaliação e que vocês, parlamentares, precisam considerar isso no processo. E o Executivo também. Então, o grande desafio é fazer com que o mundo das leis se transforme no mundo concreto da elaboração do orçamento. E não fique só essa feira livre em que se transformou o processo orçamentário, em que você pega o dinheiro e divide. Esse ponto é importante que você traz, até mesmo você falou ali, né, só circular pelo salão verde e azul no Congresso para a gente ver de fato, né, a leitura muitas vezes das questões muito mais, né, ali atendendo às benesses, ora interesses de setores específicos ou não, mas muitas medidas aprovadas pelo Congresso impactam diretamente as contas públicas. Seria possível criar algum tipo de mecanismo ali que talvez impeça a aprovação de projetos que desequilibrem tanto o orçamento? Você sabe que a gente já tem alguns mecanismos assim, né? Por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 14, que é um artigo famoso e tal, ele ficou mais famoso ainda agora na discussão das desonerações da folha de pagamentos, né? Da folha de salários. Ele fala, olha, você não pode aprovar nenhuma medida que implique renúncia de receita, então vou abrir mão de receita, sem mostrar quanto custa e a compensação. A Constituição também tem um dispositivo que foi introduzido pela emenda 95, lá em 2016, a regra do teto, um dispositivo que permaneceu mesmo com o fim do teto, que fala também, olha, todas as medidas com impacto fiscal têm que ter o custo explicitado, memória de cálculo, isso tem que ser publicado. Todo projeto de lei não pode ser desprovido de cálculos também. Por isso tem as consultorias de orçamento lá no Congresso, que tem, dentre as suas funções, fazer essa conta, só que muitos projetos acabam passando sem cumprir com esses critérios, com essas obrigações. Então, mais uma vez, esse espírito da responsabilidade fiscal, ele não está incorporado ainda, nem nas nossas elites, nem na gente mesmo, no povo em geral, se pegar a imprensa, as instituições em geral. Esse é o grande desafio. E eu acho que os órgãos de controle podem ajudar, porque se o Tribunal de Contas começar a pegar no pé, como ele já faz, mas mais ainda, fala, olha, não tem como tramitar uma medida como a desoneração da folha se você não explicitar o custo, se você não compensar.
O Supremo teve que entrar nessa questão também. Mas à medida que a gente vai fortalecendo esses conceitos, vai aprendendo conjuntamente, porque, de novo, né, nas democracias consolidadas as mudanças são incrementais. A gente gostaria que elas fossem mais abruptas, muitas vezes. De vez em quando você consegue aprovar uma reforma como a da Previdência, que foi uma reforma grande, né, graças ao governo Temer, mas graças aos esforços anteriores também. E acabou sendo aprovado em 2019, já com o ministro Paulo Guedes. Agora, a maioria dos casos, as mudanças vão sendo incrementais. É aquela história do Churchill, né, que a democracia é o pior de todos os governos, exceto todos os outros. Então, é isso que nós temos. Temos que trabalhar com essa restrição e entender que muitas vezes a gente vai dar uns 2 passos para trás, mas depois consegue avançar um pouquinho e vai contornando os problemas. Então, é custoso e precisa haver gente preparada e com disposição para fazer isso. O Congresso piorou muito, vamos falar a verdade. Só que você tem uma burocracia permanente de técnicos, de servidores em Brasília, que é qualificadíssima, não deixa a desejar para nenhum país. Você pega a Alemanha, por exemplo, né? Respondendo a uma pergunta que você fez, a Alemanha tem uma instituição que só serve para avaliar a política pública, que é muito forte, que é respeitada. A gente tem uma organização similar aqui também. A própria Instituição Fiscal Independente, o CEMAP, que eu mencionei, que hoje está dentro da Secretaria de Monitoramento e Avaliação, lá no Planejamento, também. Só que o que falta? Falta esse compromisso político em torno dessas regras, dessas instituições todas. Eu me lembro que o Alberto Alesina, que já faleceu, mas ele foi a Brasília dar uma palestra, um teórico importante da macroeconomia, estudou muito as questões fiscais. Ele tem um livro muito interessante para quem está nos vendo, que chama-se Austerity, Austeridade, com outro economista, salvo o melhor juízo, o Francesco Giavazzi, que eles pegam 140 países e mostram que a responsabilidade fiscal está positivamente correlacionada com o crescimento econômico. Então não tem como escapar disso. E eu me lembro que eu fiz uma pergunta a ele na palestra que ele foi fazer por ocasião do Prêmio do Tesouro Nacional, que é aquele prêmio de monografias, né? Eu fiz uma pergunta, olha, o Brasil tem uma multiplicidade de regras para todos os gostos nessa área de contas públicas. Só que não consegue melhorar permanentemente a situação fiscal. A gente não chega a ter crises na maioria dos casos, mas a gente fica sempre na mediocridade, poderia ser muito melhor. Aí ele falou, o problema é que os países que precisam de regras, que não precisam de regras, eles cumprem tranquilamente. E os países que precisam não cumprem. Então tem uma endogeneidade. O cachorro correndo atrás do rabo, como você disse, e o rabo atrás do cachorro. Isso para romper essa questão não é trivial, não tem uma fórmula mágica. Você tem que começar a preparar melhor as pessoas, isso envolve educação também, Sim. Básica e educação fundamental, ensino médio e mesmo nas universidades, ensino técnico, a formação em geral da imprensa, dos formadores de opinião, dos próprios economistas, dos políticos, para que vá criando uma massa crítica em torno desse conceito de que respeitar o dinheiro público e ter responsabilidade fiscal é uma coisa inescapável. De fato, né, a gente vê a preocupação com o fiscal, ela reflete muito, principalmente ali com o aumento da dívida, reflete muito até mesmo na curva de juros, o crédito fica caro, juros altos, isso impede muito também com que as empresas se financiem, consigam crescer, e aí quero entrar um pouco nessa questão ali, de fato, que você defende muito sobre o crescimento das nossas economias, né? Enquanto a gente muitas vezes fica pensando num PIB feliz, talvez, ali num PIB de 2,9%, 3%, mas quando a gente compara com outros emergentes, a gente está igual, mais do mesmo, um PIB ali na mediocridade, vamos dizer assim, né? Não alcançar um crescimento real maior. De fato, você enxerga essa discussão ali da seriedade do fiscal como algo 100% estruturante para a gente conseguir destravar esse crescimento do nosso PIB. Enquanto a gente não tiver mesmo esse comprometimento, a gente vai continuar vivendo ali talvez voos de galinha. Entendo que sim, porque eu me considero um desenvolvimentista fiscalista, porque não tem como escapar do ajuste fiscal. Você tem que ter uma dívida equilibrada e que, de preferência, caia durante um período em relação ao PIB e depois se estabilize. Hoje nós estamos com uma dívida alta e crescente. A única boa notícia é que ela cresce a taxas decrescentes, então ela não explode, né? Mas é uma dívida alta e que explica o juro muito alto. Por que a gente cresce pouco?
A gente cresce pouco porque tem um juro muito alto, tem um câmbio muito volátil, o preço do dólar medido em reais, aquele sobe e desce, como você sabe muito bem, e tem uma conta de comércio internacional, exportações e importações, ainda muito pequena. A gente precisa de mais acordos comerciais, uma política externa voltada à expansão do comércio internacional, voltada ao fortalecimento dos setores que agregam mais valor, como o setor industrial, que passou por uma desindustrialização muito grande nos últimos 20 anos aqui no Brasil. É uma série de componentes. E além disso tudo, a agenda da produtividade. A produtividade precisa aumentar muito e vai precisar aumentar muito mais nesse contexto em que nós estamos ficando um país mais idoso, mais velho. E claro, isso é bom, porque significa que, bem ou mal, as nossas políticas de saúde estão resolvendo uma parte dos problemas, estamos conseguindo viver mais. Só que, ao mesmo tempo, isso é uma restrição para o crescimento. Nós vamos ter que ser mais produtivos. Então, precisa investir em educação, em infraestrutura de base. Isso não é fácil, principalmente com uma taxa de juros astronômica. Agora, o jabuti está em cima da árvore e não subiu sozinho. Ou é enchente ou mão de gente, como diz o ditado. E como é que ele vai descer de lá? Tem que pôr a escadinha para ele descer com segurança. E essa escadinha é uma agenda vasta, que passa pelo equilíbrio fiscal. Se a gente conseguir fazer um ajuste, que não é cortar gastos simplesmente, mas é ter uma arrecadação crescendo de maneira sustentável, é ter um sistema tributário mais progressivo. Hoje você tem um sistema tributário que é muito regressivo. Aqueles que têm renda mais baixa acabam pagando proporcionalmente mais do que o topo da cadeia alimentar, vamos chamar assim. Então, isso precisa ser discutido em benefício do Estado e da coletividade. E do lado da despesa, que é o nosso grande calcanhar de Aquiles, nós precisamos colocar o dedo nas feridas. Quais são essas feridas? As vinculações, aquele exemplo que eu dei da saúde e educação, as indexações. Cada real de aumento no salário mínimo, você tem quase 500 milhões de reais de despesas. Aumentou R$1 o salário mínimo, 500 milhões de despesa automaticamente. Faz sentido isso? Por que eu não tenho uma política de salário mínimo, que é uma política de mercado de trabalho, de um lado, e desvinculada dela a política da Previdência, dos benefícios sociais? Posso até discutir uma indexação para esses programas, mas não precisa ser e não deveria ser a mesma política de salário mínimo que acaba gerando essa distorção e esse peso enorme desses gastos. Então, tem muita coisa que poderia ser feita, mas a raiz de todos os problemas é matar essa ideia equivocada de que gastar mais é sempre bom. Gastar mais é sempre bom. Não é. Salto, a gente recentemente, muitos especialistas, inclusive, fazendo críticas ali à possibilidade de uso de subterfúgios contábeis, vamos dizer assim, ajustes legais para se cumprir de fato as metas fiscais. Na sua experiência, como essas práticas elas afetam de fato a credibilidade do país, fiscal do país, e a confiança também dos investidores? Então, o Mansueto Almeida e eu, lá em 2016, a gente publicou esse livro que eu mencionei. O título era Finanças Públicas, da contabilidade criativa ao resgate da credibilidade. E aí, o que a gente mostrava nesse livro? Olha, todo esse período de 2009 a 2014, você teve a adoção crescente de práticas contábeis nefastas, porque você tinha um regime de metas de resultado primário, que começou lá em 99, com o acordo que foi feito no governo Fernando Henrique, ainda com o FMI, Fundo Monetário Internacional, para que a gente passasse a gerar superávit primário. Então adotamos esse sistema de metas. Por que as metas? Porque aí você tem um compromisso legal, corre atrás desse compromisso e a dívida vai diminuindo, com sorte. O juro também acaba ficando menor, porque os agentes econômicos antecipam. Se o Estado mostra que vai ser responsável, o mercado que tem poupança vai falar, olha, eu financio déficits adicionais e dívida vincenda sua, governo, a um juro mais baixo, porque eu estou vendo que você está gerando receita maior do que a despesa. Esse é o segredo. Então, os efeitos benéficos do ajuste fiscal, eles já aparecem no curto prazo. Claro que se você for fiscalmente responsável por muito tempo, os benefícios são ainda maiores. Tanto é assim que em 99 a gente adotou as metas de primário, veio o governo Lula em 2003, manteve o mesmo regime. Nós ficamos praticamente por uma década com a dívida líquida sobre o PIB caindo. Então, a dívida em proporção do PIB. Até que
algumas pessoas que na época eram formuladores da política econômica decidiram que a gente já tinha feito muito esforço fiscal e precisava começar a flexibilizar isso. E fizeram da pior forma possível, porque o gasto que aumentou foi o gasto obrigatório, salários, previdência, também os gastos sociais. Uma parte do gasto que aumentou foi boa, uma parte foi ruim, o investimento ficou lá em último plano, não aumentou. E quando veio então o período de vacas magras, a gente já estava com essas práticas de contabilidade criativa a pleno vapor. Como é que elas começaram? Olha, eu tenho uma meta de 100, mas essa despesa aqui que eu fiz, eu vou abater da meta. Então ela não vai valer para contar na meta fiscal. Agora a desoneração tributária, também não vou mais contar na meta. Chegou um momento que os abatimentos da meta quase que superavam a própria meta. Então é como eu dizer o seguinte, olha, eu tenho superávit aqui na minha conta mensal, tenho meu salário, minha despesa, mas eu só tenho superávit porque essa despesa aqui que eu gasto com a escola dos meus filhos, eu não vou contar, porque é uma despesa muito boa. Então eu não vou considerar, aí eu fico com superávit. Ora, mas é uma despesa. Então você começou a distanciar, e daí por isso é contabilidade criativa, os números oficiais daquilo que estava acontecendo na realidade. O risco disso voltar é iminente, sim, ele está presente. Eu não acho que o governo atual já começou a fazer isso, mas tem ameaças e brechas. Veja, por exemplo, esse caso do Vale Gás. Isso é um disparate. E foi coisa de profissional. Você lê a justificação do projeto de lei, foi aquilo que a gente convencionou chamar de o profissional orçamenteiro, que conhece o orçamento no detalhe. Brasília tem muitos, né? Qual que é a ideia que eles colocaram e que preocupou muito não só o mercado, mas os especialistas, todo mundo, com razão, a imprensa? É o seguinte, eu quero gastar mais com o Vale Gás. Ótimo, você foi eleito, você pode decidir o que você quer gastar para o bem e para o mal. Muito bem, sem entrar no mérito se isso é bom ou ruim, decidiu-se gastar mais. Olha, mas tem o limite de gastos aqui, ó, do novo arcabouço fiscal. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou fazer por fora do orçamento. Eu vou dar descontos no preço do botijão por meio da Caixa Econômica Federal e eu vou cobrir esse buraco da Caixa Econômica Federal abrindo mão de receitas minhas. Que receita? Receita de petróleo, que as empresas têm que pagar para o governo, que é uma receita primária. Então elas deixam de pagar para o governo e pagam direto lá para a Caixa Econômica, que vai dar os descontos. Ora, então eu estou dando uma política pública aqui para uma população que deveria estar no orçamento, mas passaria por fora. Aparentemente, o Ministério da Fazenda já disse que é contra e que essa medida não vai prosperar. Mas o que preocupa? Isso começar a reaparecer. Essas ameaças de gastos por fora do orçamento, uso de fundos orçamentários e extra-orçamentários. Exatamente nisso, essa questão do fundo. Esse PL, principalmente aí 1725, né, que acaba envolvendo muito essa questão até mesmo da Ingea, que é a empresa ali gestora de ativos, compra de créditos imobiliários concedidos por instituições financeiras. Há uma grande discussão, de fato, né, em relação à preocupação sobre isso, uma armadilha, talvez, em relação a esse projeto. Você vê isso, né, como um gasto ali parafiscal, uma manobra, talvez, nesse sentido? O que a gente chama de parafiscal são todas essas medidas que passam ao largo do orçamento, mas que vão redundar na dívida pública. Porque eu posso até maquiar, fazer contabilidade criativa, fugir do processo orçamentário típico, e eu me lembro muito bem do caso do BNDES, quando o BNDES recebeu quase 500 bilhões de reais de 2009 a 2014, esses recursos passavam ao largo do orçamento. O BNDES, como tinha mais recursos para emprestar, pagava mais dividendos para a União e o subsídio, porque o BNDES empresta taxas subsidiadas, ainda mais naquela época era mais subsidiada ainda. Uma parte não aparecia na despesa. Então eu fabricava receita e escondia despesa. Aí foi a contabilidade criativa máxima, né, que foi feita, foi condenada pelo TCU e hoje as coisas estão muito melhores nesse aspecto, já avançamos, né? Agora, esse projeto de lei que você mencionou preocupa muito porque o uso da Engea, não vou dizer que é a mesma coisa que aconteceu com o BNDES, mas por meio de operações de securitização de recebíveis que o Estado tem, então você cede esses recebíveis, obviamente com uma taxa de desconto, e arca com os riscos, eventualmente, de não receber esses valores. Normalmente, quando você faz uma operação de securitização,
você transfere para o privado a obrigação e o risco associado a essa obrigação de cobrar e receber do privado. Pode ser tributário, pode ser recebível de outros tipos de financiamento habitacional, o que quer que seja. Agora, qual que é o risco aí nessa coisa da Engea? É o risco ficar com o Estado. Você cede os recebíveis e se o dinheiro não entrar, o risco é do Estado, ou seja, é do Tesouro. Onde vai redundar isso? Na dívida pública. Não tem escapatória. Se você tiver que cobrir eventuais prejuízos da Engea, o custo vai recair sobre toda a sociedade. Então, o parafiscal é isso. É uma coisa que vai caminhando silenciosamente em paralelo ao processo orçamentário, mas que tem efeito fiscal, às vezes, até pior do que uma medida intra-orçamentária. Só para a gente finalizar esse bloco, a gente está vendo o governo tentar buscar a recuperação do grau de investimento, né? E aí, trazendo toda a sua explicação, até na hora que você estava falando lá atrás do seu livro, mostra ele justamente que logo após, ali em 2015, a gente perdeu o grau de investimento por conta de todas essas questões. É factível você ver o governo ir conversar com as agências de classificação de risco ali, na tentativa de recuperar esse grau de investimento, diante deste cenário que a gente vê, inclusive, do aumento da dívida pública, né? Dificultando essa classificação, talvez essa nota de confiança. Veja, é bem interessante isso, porque as agências de classificação de risco, elas seguem regras próprias, às vezes podem errar, podem acertar, podem ser muito simplificadoras em algumas questões, mas o fato é o seguinte, dadas as regras do jogo, não me parece que a gente já tenha conseguido alcançar as condições suficientes para ganhar esse selo de qualidade. O que do lado positivo contaria para a gente recuperar o grau de investimento, né? A nota positiva para atrair mais capital de boa qualidade? Primeiro que a gente tem um balanço de pagamentos, contas externas ajustadas. Tem um nível de reservas internacionais muito alto, apesar da nossa corrente de comércio ainda ser tímida e poder crescer muito mais, tem um comércio crescente, tem um sistema como, por exemplo, o Banco Central autônomo, né? Eu prefiro a palavra autônomo porque é independente só os poderes, né, da República, mas um Banco Central independente, uma gestão fiscal mais transparente hoje, tem que olhar longo prazo, né? Não necessariamente os eventos de curtíssimo prazo que às vezes turvam a nossa visão. E tem também uma situação fiscal que não é de descontrole. A dívida está crescendo e é alta, mas ela não está explodindo. Agora, isso é suficiente para a gente receber o grau de investimento? Eu entendo que não. Eu acho que nós precisamos retomar, pelo menos, a geração de superávites primários para que a dívida se estabilize em relação ao produto interno bruto. Agora, o governo está certo de brigar por isso. Veja que o ministro Haddad, Fernando Haddad, conseguiu passar de um déficit de 230,2 bilhões no ano passado, provavelmente para algo como 60, 70 bilhões nesse ano. Só que ainda é um déficit grande, né? Teve precatórios no ano passado, aqueles 92 bilhões que foram herdados, mas mesmo assim você teve uma melhora expressiva, só que com 70 bilhões de déficit a dívida ainda cresce. Eu preciso de superávit. Quando que nós vamos conseguir o superávit? Então, se o governo conseguisse mostrar isso para as agências, para o mercado, para o resto do mundo, um plano crível de recuperação do resultado primário, aí sim eu acho que seria suficiente para receber esse voto de confiança das agências. Salto, queria falar um pouquinho mais agora da sua experiência profissional. Você tem uma trajetória, inclusive, impressionante, passando pela Instituição Fiscal Independente, pela Secretaria de Fazenda aqui de São Paulo. Como que essas experiências, elas acabaram moldando a sua visão, de fato, sobre toda essa discussão que a gente estava falando aqui da importância do fiscal? Olha, eu sou do interior de São Paulo, Laranjal Paulista. Apesar de ter nascido aqui na capital, fui criado lá. E desde sempre eu gostei de política. Gostava de política, gosto ainda. E claro que, obviamente, com uma visão lá de adolescência e depois que foi sendo moldada. E quando eu entrei na Fundação Getúlio Vargas, na vida a gente tem que ter muita sorte também, né? E aproveitar esses momentos. Eu conheci um professor chamado Yoshiaki Nakano, que foi o braço direito do governador Mário Covas aqui no governo do estado de São Paulo, quando Covas assumiu com o estado praticamente falido. Não tinha gasolina para pôr nas viaturas policiais. Então a gente teve uma dupla anterior que governou São Paulo que, infelizmente, deixou esse legado. E ele ajudou a reconstruir o estado. E para mim aquilo era uma referência. Eu conversava sempre com ele, nesse período, né, da graduação lá em economia.
E eu me lembro que um dia ele nos levou, a turma toda, para conhecer o prédio da Secretaria da Fazenda na Rangel Pestana. Para quem não é de São Paulo, aqui no centro de São Paulo, perto lá da Catedral da Sé. E aí a gente entrou lá, muita gente ainda reconhecia ele, porque o Nakano tinha saído em 2001, quando o Covas faleceu, e ali era mais ou menos 2005, quando a gente fez a visita. E aí eu pensei, um dia eu vou ser secretário da Fazenda de São Paulo. E aconteceu. E não é que aconteceu por acaso, né? Foi uma construção. Então eu trabalhei primeiro em consultoria, na Tendências, né? Vocês também sempre entrevistam o pessoal de lá. A Tendências Consultoria. O Maílson da Nóbrega foi uma figura importante para mim também. E eu sempre fui muito abusado. Eu ia atrás dos economistas mais velhos, perguntava, tirava dúvida, queria saber como foi a experiência deles. Isso foi me ajudando. Então, quando chegou em 2014, eu já tinha um contato com o senador Zé Serra. Ele tinha acabado de ser eleito senador. Eu tinha ajudado nas 2 campanhas anteriores dele para a prefeitura, que ele perdeu em 2012, e em 2010 no plano de governo, que foi o Gésner Oliveira que coordenou. Eu era muito novo, mas eu já me envolvia com essa coisa de contas públicas e nem todo mundo gosta porque é um assunto árido, né? Então eu tinha essa vantagem comparativa. E para encurtar a história, em 2014 eu fui então com o Serra para Brasília, me mudei para lá, saí da consultoria e fiquei 1 ano e meio com ele, que parece que foi 15 anos de tanta coisa que eu aprendi com a convivência com o Serra. Melhor chefe que eu tive, eu sempre falo isso. É impressionante, assim, o espírito público, o que ele conhece de Brasília, de política e de economia, né? Ele é economista também. E de lá, eu fui indicado pelo presidente Renan Calheiros para presidir a Instituição Fiscal Independente, com 29 anos. E aprendi muito, porque aí geri uma equipe, era uma equipe pequena, mas tive que montar do zero. O Senado, né, também encontrou uma sala lá para instalar a instituição, que era nova. Eu usei o orçamento que eles me deram para montar essa equipe, que tinha que ser gente já entrando com a bola rolando, e também desfazer um pouco das expectativas negativas que alguns criaram, né? Por exemplo, isso vai ser coisa política, vai ser cabide de emprego. Eu falei, olha, o único jeito de eu contrapor isso é a imprensa reconhecer os nossos trabalhos. E aí, no dia 1º de fevereiro de 2017, 2 meses depois que a IFE foi instalada, com a minha posse e tal, a gente publicou o primeiro relatório de acompanhamento fiscal, que é o relatório principal da IFE até hoje. E aí já saiu na imprensa, a gente fez uma coletiva. E aí eu acho que começou a ficar claro que aquilo era um órgão técnico e que as pessoas que estavam trabalhando ali não iam ficar agradando o político tal e qual, ou deixar de falar o que tivesse que falar sobre as coisas de contas públicas, né? Então foi uma experiência muito boa, de gestão principalmente, mas também de aprender ainda mais sobre contas públicas. Aí a gente tinha muito contato com os organismos multilaterais, o FMI, o CDE. E em 2022, em janeiro, surgiu o convite para ser secretário da Fazenda, que você não sabe de quem que veio. Acho que eu nunca falei isso publicamente. O Gabriel Galípolo que fez a ponte, porque a gente é amigo, né, já de longa data, e ele me liga em janeiro de 22, falando, Felipe, olha, o Rodrigo Garcia vai assumir o governo do estado quando o João Dória sair, e ele quer um economista jovem que tenha exposição, credibilidade. Eu falei, mas por que você não vai? Porque você também se enquadra, né? Nas mesmas características. Nas mesmas características, até melhor do que eu, tal. Aí ele falou, não, mas eu já estou com outros planos, tal, mas eu posso te indicar para o Rodrigo? Eu falei, tá bom, indica. Aí as conversas foram acontecendo, o governador fez o convite, foi a melhor experiência da minha vida profissional. Porque na Fazenda, e aí você tem uma burocracia, os auditores fiscais, os procuradores do Estado, que são sensacionais, assim, muito bem formados. Às vezes a gente tem até uma visão dos servidores públicos distorcida, né? Tem muita gente boa, principalmente esse corpo permanente de auditores fiscais que eu tinha contato diário. Eu passei pela crise dos combustíveis, né? No curto período que eu fiquei, menos de 1 ano, teve a crise dos combustíveis. Lembra que a alíquota da gasolina foi tabelada do ICMS, e a gente tinha que entrar nessas discussões, perdemos muita receita e tivemos que entrar no Supremo. Então foi uma coisa intensa também. E o diferente da IFE é que é uma instituição maior, a Fazenda, né, obviamente, e também é executivo. Então você toma decisões, claro, em acordo com o governador, com os outros secretários, tem que negociar, mas que vão afetar a vida das pessoas. Sensacional a trajetória, parabéns. E para concluir aqui, qual o maior desafio
para você, que você acha que você enfrentou ao assumir, de fato, também a função de economista-chefe da Warren Hanna? Isso foi também uma fase interessante, né? Porque quando acabou o período na secretaria, eu estava cotado para ir para o Tesouro, tinha boatos, notícias e tal, e realmente eu achava que continuaria eventualmente no setor público, em outros cargos, mas não aconteceu o convite. E a Warren já tinha me sondado em meados de 2022, aí nós retomamos a conversa e fizeram a proposta. Então, eu que nunca me imaginei no mercado financeiro, estou achando fantástico, porque a Warren é uma empresa muito boa, assim, tem pessoas corretas, surgiu lá no Sul, né, em Porto Alegre, o Tito Guzmão, o Luiz Paulo, o Bruno Mota, que é o meu chefe direto. A gente tem a maior mesa de títulos públicos do mercado, tem um varejo crescente também, né, contas de pessoas físicas. E aí eu estou me divertindo, porque eu ajudo também em palestras, em captação de cliente e também faço análise de contas públicas. Eles me trouxeram também por isso, né, principalmente por isso, para atender os clientes que a gente chama de institucionais, os bancos, as assets, as gestoras, os economistas e os gestores desses lugares todos, fazer projeção de dívida, analisar uma medida que o governo solta, reforma tributária, novo arcabouço. Os clientes institucionais, eles sempre querem saber detalhes e ou a sua percepção geral. Vai dar ruim ou não vai? Né? Então, é interessante, porque soma o que eu aprendi tecnicamente, que está sendo útil também do lado de cá do balcão, com essa credibilidade também, talvez dos cargos que eu ocupei, que também tem valor no mercado, né? Salto, a última pergunta, e sempre todo mundo fala que é a mais difícil, apesar de você já ter dado aí um pouco, né, de uma sinalização das suas características, contando um pouco da sua trajetória, até mesmo vindo do interior. Eu também sou do interior, só para compartilhar aqui. Legal. Acho que a gente joga em todas as posições no interior, né, traz essa fato dali da curiosidade. Mas eu queria entender um pouquinho de quem é Felipe Salto. Essa é difícil, né? Mas olha, é um cara que veio do interior, que tem os valores ali que você conhece bem, que também é de lá. Muito família, gosto muito de fazer amigos. Isso eu sempre falo. Eu misturo sempre muito o profissional com o pessoal, porque não dá para você ficar a maior parte do seu tempo, que vai ser no trabalho, para pessoas como nós, que somos workaholics, provavelmente você também, e não fazer boas amizades, não aprender, não criar vínculos. Então, isso é uma dimensão importante. E a outra é alguém que quer fazer algo de relevante pelo país e que espera ainda dar a sua colaboração, além das que eu já consegui dar nesse período. Maravilha. Parabéns, sucesso. Obrigada pela nossa conversa. Volte sempre aqui na nossa programação. Obrigado a você, parabéns à BMC também por esse canal importante e também por esse programa aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada. Grande Felipe Salto aqui no Mercado & Beyond. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.